Olá, meus amigos e minhas amigas. Ontem, domingo, forças russas lançaram bombas aéreas guiadas sobre Kharkiv e seus arredores. Segundo o governador regional Oleksiy Nerubov, esse ataque resultou em 15 pessoas feridas. A ação russa teria atingido edifícios residenciais, as janelas de uma instalação de infraestrutura, supermercados, um café, 21 quiosques e até um centro comercial. Nerubov falou que entre os feridos estavam 4 funcionários do Ministério do Interior. Mas não foi apenas Kharkiv que sofreu com os ataques russos ontem. Em Kivicharivka, uma cidadezinha próxima a Kupiansk, no leste de Kharkiv, as forças russas destruíram um prédio de 5 andares. Nesse ataque, Volodymyr Timoshko, chefe da polícia regional, informou que 3 pessoas perderam a vida. A equipe de resgate ainda enfrentou obstáculos devido aos contínuos bombardeios russos ao longo da noite. Bom, gente, agora vamos falar um pouco da linha de frente, ou seja, das operações militares que estão acontecendo no leste da Ucrânia. As forças russas avançaram ontem, domingo, para o oeste de Svatov e a noroeste de Kremina, em meio a operações ofensivas que continuam intensas ao longo da linha Kupiansk, Svatov e Kremina. Imagens geolocalizadas publicadas ontem e que vocês podem conferir aí na tela mostram que as forças russas avançaram nos arredores orientais de Andrivka, que fica a oeste de Svatov, e em Terni, ao norte de Kremina. E tem mais, fontes russas, incluindo o Ministério da Defesa russo, alegaram que eles tomaram Leonidivka, localizada a sudeste de Toretsk. No entanto, eu chamo a atenção para o fato de que ainda não foi confirmada essa informação, nem de forma independente, nem por imagens geolocalizadas. As operações russas continuaram intensas ao leste e ao sudoeste de Toretsk, perto de Chervenivka, tanto no sábado quanto no domingo. Major Anastasia Bobovnikova, porta-voz do grupo de forças ucranianas em Luhansk, disse que as forças ucranianas conseguiram estabilizar a linha de frente no leste de Toretsk, mas alertou que as forças russas estão trazendo mais reservas e equipamentos. Além disso, os russos estariam instalando sistemas de guerra eletrônica em seus equipamentos militares, o que poderia complicar ainda mais a situação na região. Bom, gente, mudando para a diplomacia, não parece, mas ela continua funcionando mesmo em paralelo a uma guerra e troca de acusações como as que temos visto. Bom, gente, os ataques a infraestruturas têm sido frequentes dos dois lados. Então, o chefe do gabinete da presidência ucraniana, Andriy Yermak, fez comentários sobre possíveis acordos e negociações envolvendo a Ucrânia e a Rússia. Ele mencionou que, se o Catar ou outro país estiver disposto a implementar os acordos, lidando separadamente com ambos os lados, podem fazer. No entanto, ele deixou claro que nenhum acordo foi concluído e que Kiev não está envolvido em negociações diretas com Moscou. Isso veio em resposta a uma conferência online que aconteceu em agosto, com a participação de cerca de 40 países, e cujo objetivo era discutir formas de melhorar a segurança do sistema energético ucraniano, que, como sabemos, tem sido duramente atingido pelos ataques russos. Bom, enquanto isso, a Coreia do Sul e a União Europeia se uniram em um tom mais forte contra a ajuda militar da Coreia do Norte à Rússia. Em um encontro em Seul, eles condenaram a transferência de armas do norte para Moscou e pediram que os soldados norte-coreanos fossem retirados do conflito. O chefe de política externa da União Europeia, Joseph Borrell, ainda se encontrou com o ministro da Defesa sul-coreano, Kim Yong-un, e aproveitou para reforçar a importância de aumentar o apoio à Ucrânia. Eu pergunto a vocês, depois dessa situação de envio de tropas da Coreia do Norte para a Rússia, será que a Coreia do Sul vai dar esse passo e vai começar a enviar armas? Até agora ela tem oferecido apenas ajuda não letal, como equipamento de remoção de minas. Mas a pressão está aumentando e novas possibilidades podem surgir. Eu sempre gosto de chamar atenção para o fato, gente, de que há formas alternativas e disfarçadas de enviar armas para um país em conflito sem que você se comprometa diretamente com a guerra. Basta abastecer os estoques de um país que envia armas para um dos países beligerantes. Ou seja, eu envio mísseis para os Estados Unidos aumentam seu estoque de mísseis disponíveis e aí sobra mísseis, ele pode enviar para o país que está em guerra. Eu falo isso, gente, para que nós não sejamos inocentes quando ouvimos esses discursos que, por vezes, são mais retóricos e diplomáticos do que práticos. Mas, enquanto isso, como vimos recentemente, a Coreia do Norte testou o novo míssil balístico intercontinental de combustível sólido, o Hwasong-19. Essa aproximação com a Rússia pode melhorar ainda mais a sofisticação tecnológica coreana, uma vez que essa barganha pode acabar reforçando ainda mais as capacidades do Norte, tanto em mísseis quanto em satélites espiões. Bom, gente, mudando de assunto,
A presidente Maia Sandu saiu vitoriosa em um segundo turno bem apertado, né? E prometeu mudanças importantes que não agradam nem um pouco Moscou. Mas vamos ser sinceros, gente, vencer por uma margem estreita em um ambiente tão polarizado não é uma tarefa fácil, e Sandu sabe disso. Ela mesma reconheceu que sua vitória reflete um desejo urgente por mudanças. No entanto, essas mudanças não são desejadas por quase metade do eleitorado. Apesar da vitória, gente, a Moldávia, uma ex-república soviética com um olhar voltado para a União Europeia, está em um momento delicado. Sandu venceu com 55,33% dos votos. Mas vejam só, foi o forte apoio dos moldavos que vivem fora do país que garantiu a vitória. Dentro do país a situação era outra, e ela perderia por uma margem estreita. Bom, autoridades policiais e de segurança alegam que milhões de dólares foram usados para tentar comprar votos em uma suposta trama liderada pelo oligarca pró-russo e foragido Ilan Shor. Claro, o Shor nega as acusações, e Moscou, por sua vez, também refuta qualquer envolvimento. Houve relatos de transportes organizados de moldavos desde Moscou para as estações de votação no exterior, além de falsas ameaças de bombas em centros de votação na Europa, que seriam tentativas de desestabilizar o processo. Bom, meus amigos, mudando de assunto, na semana passada chegamos a comentar sobre um vazamento que teria ocorrido nos Estados Unidos de documentos ultrasecretos. Isso pelo fato de que, na terça-feira passada, o FBI disse que eles estão investigando um vazamento de documentos top secret. E esses documentos traziam informações detalhadas sobre possíveis planos de Israel para um ataque de retaliação contra o Irã. Detalhe, hein? Esses dados foram publicados em um canal do Telegram com ligações com o Irã. O FBI, claro, veio a público e disse que está em contato próximo com o Departamento de Defesa e a comunidade de inteligência para resolver esse imbróglio. E como é praxe em investigações que ainda estão em andamento, a frase mais comum é nada a comentar. Mas vamos lá, o que nós sabemos? Bom, John Kirby, que é o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, disse hoje que, por enquanto, não dá para dizer se essas informações vazaram por meio de um ataque cibernético ou se alguém de dentro entregou o ouro. De qualquer forma, o governo está em alerta para evitar que mais informações confidenciais caiam na rede sem autorização. Só para lembrar, os documentos tratavam sobre a retaliação israelense contra o Irã após o Irã atacar Israel, alegando também uma retaliação. Havia uma preocupação dos Estados Unidos em relação às possíveis consequências desse ataque. Mas e por que essa cautela toda deles? Ora, um ataque que envolvesse instalações de petróleo no Irã poderia ter um efeito dominó nada agradável, especialmente com as eleições americanas batendo a porta em 5 de novembro, amanhã. Uma alta nos preços da energia, por exemplo, seria um problema e tanto para a administração Biden. Ele mencionava observações feitas pelos Estados Unidos sobre atividades em campos de aviação israelenses na terça e quarta-feira da semana anterior, que indicavam exercícios consistentes com operações de ataques de longo alcance. E sabe o que chamou a atenção? O fato de que essas operações incluíam reabastecimento aéreo, algo que é fundamental se os jatos israelenses quisessem alcançar alvos em território iraniano. Agora, embora todo esse material tenha vindo à tona, um oficial israelense disse que o conteúdo em si não é tão impactante para os planos de Israel. O que realmente preocupa, segundo ele, é a existência do vazamento em si. É como se o recado fosse: o que importa é que o segredo vazou e não tanto o que foi revelado. Se pensarmos bem, gente, esse tipo de vazamento não é algo novo para o governo Biden, que ainda carrega o trauma de grandes divulgações de documentos classificados. Vocês devem se lembrar daquelas dezenas de documentos postados no Discord no ano passado, né? Isso mesmo, foi o caso que envolveu o Jack Silveira, um jovem de 22 anos da Guarda Nacional Aérea de Massachusetts, que acabou assumindo a culpa por uma série de acusações graves relacionadas à retenção e transmissão de informações de defesa nacional que eram top secret. E não parou por aí. Mais 15 membros da Força Aérea também foram punidos depois que uma investigação interna apontou falta de supervisão e uma cultura de complacência na base da Guarda Nacional em Otis. Gente, é curioso, não é? Ver como mesmo uma figura de baixo escalão, como um soldado de primeira classe, pode ter acesso a sistemas tão sensíveis e, pior ainda, ter sido visto se comportando de forma suspeita sem que os superiores tomassem providências cabíveis. Um oficial dos Estados Unidos comentou que, embora qualquer vazamento de inteligência seja preocupante, a análise que foi publicada no canal de Telegram ligado ao Irã pode ter um impacto diplomático limitado, contando que mais materiais não sejam divulgados.
Bem, é que informações baseadas em imagens de satélite são consideradas menos sensíveis do que comunicações interceptadas, dados fornecidos por espiões infiltrados em governos estrangeiros ou informações compartilhadas por outros países com a comunidade de inteligência americana. Afinal, a maioria dos governos já sabe que os Estados Unidos possuem satélites capazes de observar praticamente tudo o que acontece à luz do dia. E tem mais um detalhe importante. Esse vazamento não continha imagens reais, apenas texto. Isso, de certa forma, limita a compreensão pública sobre as capacidades precisas dos satélites espiões americanos. Um analista que preferiu não se identificar até comentou que, mesmo que o documento seja baseado principalmente em imagem de satélite, ele ainda oferece uma janela para um tipo de conversa franca e rara dentro da comunidade de inteligência americana sobre as atividades militares de Israel. Agora, um ponto que chamou a atenção foi a rara admissão da existência do programa nuclear de Israel, algo que tanto os Estados Unidos quanto o governo israelense evitam reconhecer publicamente. Essa menção no documento vazado não indica que Israel pretenda usar armas nucleares contra o Irã, mas demonstra como a comunidade de inteligência americana monitora de perto as atividades militares de Israel. Harrison Mann, um ex-analista da Agência de Inteligência de Defesa, que pediu demissão em protesto contra o apoio da administração Biden às ações de Israel em Gaza, reforçou essa ideia. Ele destacou que o vazamento mostra que a administração americana não confia completamente em Israel para compartilhar planos de operações importantes antecipadamente. Além disso, Mann mencionou que o relatório indicava que os analistas usaram imagens de satélite para rastrear um Dolly, aquele carrinho que é usado para transportar mísseis. Eles fizeram isso por tempo suficiente para concluir que um tipo específico de míssil estava prestes a ser carregado em caças israelenses. Isso, gente, revela o nível de detalhes e a sofisticação com que a inteligência dos Estados Unidos acompanha os preparativos militares de aliados estratégicos como Israel. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.